Ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem confortáveis aí, né? Nesse dia frio de sexta-feira, como a semana passou voando, rápido, né? Como o vento. E o vento levou embora, né? A dignidade humana da Terra Brasilis, não é verdade? Levou a humanidade, a dignidade humana, né? Aos poucos, mesmo que muitos não tenham se apercebido disso, não é verdade? E aos poucos vai se esvaindo, como a areia do mar entre os dedos das mãos, né? Pois bem, legislamas, vemos aí cenários, cenas, vistas atemorizantes, né? Em todo o mundo, né? Acontecendo, que tem deixado muitos de cabelo em pé, muitos que veem e testemunham, né, os acontecimentos de perto, especialmente os eventos, né, de catástrofes, né? Como inundações, furacões, né, em áreas onde existem essas modificações do tempo, né, muito visíveis, né, e destrutivas também, na verdade, e aqueles que sobrevivem para contar a história depois, não é mesmo? Pois bem, vamos lá, legendas, vamos começar aqui com a matéria do dia. Vamos falar sobre um tema muito interessante que eu andei investigando aqui, né? É sobre, né, consumo de bebidas alcoólicas e possessão demoníaca. O que essas duas coisas têm a ver? Na verdade, vamos entender aqui o que essas duas coisas têm a ver, possessão demoníaca com bebidas alcoólicas. Muito intrigante, né? Vamos entender melhor aqui. Aqueles que não têm conhecimento a respeito disso, né? Vamos investigar comigo e destruir as ilusões juntos? Vamos? Então vamos. Vamos adentrar aqui a matéria, né? Vou compartilhar tela com vocês, né? Na matéria da Estilo Urbano, extraída, né? Pois bem, vamos lá. Uma matéria de Renato Cunha, por 29 de setembro de 2024. Né? O que diz aqui essa matéria, né? Vamos adentrar aqui as portas, né, do conhecimento, né? Embora seja muito produzida em massa, promovida em massa, né, legalizada e ingerida por uma multidão de pessoas em todo o mundo, a maioria das pessoas nunca considera ou entende as consequências espirituais do consumo de bebidas alcoólicas. Né? Vamos começar dando uma olhada na etimologia da palavra álcool, o significado da palavra álcool. Né? Na etimologia aqui significa a raiz da palavra de onde ela é derivada. Né? E aqui a palavra álcool vem do árabe alcool, né? Que significa espírito devorador, né, de corpos, e da origem raiz do termo, em inglês para ghoul. Né? No folclore do Oriente Médio, o ghoul, né, é um demônio maligno que se acredita comer corpos humanos, seja como cadáveres roubados ou como crianças, não é mesmo? As palavras alambique e álcool, tem gente que gosta de beber uma cachaça, uma pinga, né, como dizem, né, do alambique, né, curtida do alambique, na verdade. Muitas pessoas gostam disso, né. Ambas metáforas para aquavitae, ou água da vida, né, e espírito, geralmente se referem a um líquido destilado que veio de explorações mágicas na alquimia do Oriente Médio. Temos uma ilustração aqui de uma moça com um copo de vinho na mão e com um semblante nada muito agradável, né? Como se estivesse cheia de tudo na vida, né? Se estivesse estressada ou ele tentando aliviar as tensões do dia de mais um dia no escritório, não é mesmo? Nas palavras do escritor entusiasta de saúde Jos Christoph, né? Na alquimia, o álcool é usado para extrair a essência da alma de uma entidade. Né? Daí seu uso na extração de essências para óleos essenciais e na esterilização de instrumentos médicos. Ao consumir álcool no corpo, ele efetivamente extrai a própria essência da alma. Muito interessante isso, né? Você que gosta de beber uma cervejinha, um vodka, um uísque, com energético, né? Será que isso faz bem para a sua alma, para o seu corpo, sua mente, né? Especialmente, né, a nossa saúde espiritual, não é verdade?
Ao consumir álcool no corpo, ele efetivamente extrai a própria essência da alma, né? Permitindo que o corpo seja mais suscetível a entidades vizinhas, a maioria das quais são de baixas frequências. Estudamos sobre as frequências, né? Como somos suscetíveis às frequências, baixas frequências, né? Que podem aí, né, nos fazer agir, muitas vezes motivados, né, por instintos mais baixos, primitivos, né, e densos, né? Por que você acha que certas bebidas alcoólicas são chamadas de espíritos? Né? É por isso que as pessoas que consomem quantidades excessivas de álcool frequentemente desmaiam sem lembrar o que aconteceu, né? Isso acontece quando a boa alma com quem fomos enviados aqui vai embora, porque as condições de vida são muito poluídas e muito traumáticas para tolerar, né? Especialmente pessoas que têm uma condição de vida, um histórico de vida, né? Cheio de traumas, né? Na família, né? Perda de emprego, ou a pessoa tem um transtorno mental de alguma especificidade, né? Ou algum histórico na família de doença mental, ou a pessoa sofreu com exclusões ou rejeições, né? Muitas vezes, né? Ou transtornos de alguma natureza, né? Na sua vida também, se ela recorrer ao álcool e às drogas, com certeza o resultado não é nada bom, favorável, não é mesmo? A boa alma abandona o corpo, permanecendo conectada a uma corda e uma entidade sombria que leva o corpo para um passeio divertido ao redor do quarteirão. Geralmente é uma fúria ilógica, hedonista, egoísta, né? Você procura o prazer egoísta, hedonista, né? O prazer do entorpecimento, o desligamento da realidade, né? Porque a realidade já é maçante demais, né? Precisa suportar, então as pessoas precisam de um mecanismo de fuga para os problemas da vida, né? E quem ganha com isso? Claro que a grande indústria da bebida, né? As indústrias da bebida, do álcool, do cigarro, né? Que lucram bilhões, né? Com a venda e escravidão das pessoas aos vícios. Nossos corpos são carros para espíritos. Se um sai, outro pode pegar o carro para um passeio. Se o espírito vem se avizinha no corpo da pessoa que está obsediada pelo álcool, pelas drogas, né? Ele se apropria desse corpo, né? Uma entidade demoníaca, né? E outro vem no lugar, né? Essencialmente, quando alguém fica confuso após beber álcool ou se poluir de muitas outras maneiras, seu corpo frequentemente se torna poluído por outra entidade, né? E quando o corpo de uma pessoa está altamente intoxicado com álcool ou com outros tipos de drogas, como cocaína, heroína, né? A conexão com o seu eu superior é reduzida, né? O seu eu, que é o templo do Criador, né? O templo, nosso corpo é nosso templo, né? Facilitando entidades de baixo astral. Tomem posse do corpo para realizar todos os tipos de atos obscuros, como violência, né? Pessoas que têm tendência à violência, encontros sexuais de baixo nível, né? Pessoas que vivem uma vida promíscua, muitas vezes, não é? Motivada por consumo de álcool ou drogas, né? Assassinato, pessoas, homens principalmente, né, que têm essa tendência, predisposição a serem assassinos, né? Comportamentos destrutivos, estupros e muito mais, né? Então aqui uma ilustração, né, do consumo de álcool e possessão demoníaca, né, por Mary Swan, né? Numa mesa com bebidas nas mãos, né? Copos com bebidas, né, que nós já conhecemos muito bem, né? O alcoolismo também pode levar à evasão emocional, né? Resultando no abandono da busca espiritual. Quando uma pessoa usa álcool ou outras substâncias como forma de escapar dos problemas da vida, sua capacidade de processar suas emoções e encontrar uma solução para seus problemas torna-se difícil, né? Em muitos casos, pode resultar em uma espiral descendente na qual a pessoa se afasta cada vez mais de uma conexão com seu eu superior, né? E se torna um receptáculo humano a ser possuído por demônios do astral inferior 4D, da quarta dimensão. Além disso, o álcool pode aumentar estados de ansiedade, estresse e depressão, né? O que pode dificultar a conexão com o espiritual. Egrégoras demoníacas costumam rondar pessoas que ficaram muito bêbadas, né, ou drogadas por sua baixa frequência. E então os atrai como moscas, né? Em contexto da espiritualidade, o consumo de álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas pode ter um impacto negativo na evolução espiritual do indivíduo. E a principal razão aqui, né, é que o álcool afeta a clareza mental, né, e diminui a conexão com o divino.
Além disso, o consumo excessivo dele pode levar a comportamentos destrutivos, antiéticos e o que vai contra os valores espirituais. Locais como bares, boates, eventos musicais ou qualquer lugar onde se consuma muito álcool estão repletos de seres trevosos para parasitar quem se embebedar. Não é verdade? Eles estão ali, né? O tempo todo. Você se torna um portal, né? Um receptáculo para essas criaturas, né? Espirituais tomarem posse, né? A maioria das propagandas de bebidas alcoólicas contém mensagens e imagens ocultas, normalmente não perceptíveis à vista comum, mas percebidas pelo subconsciente, né? Sabendo quão poderoso o subconsciente em nossas tomadas de decisão, né? Sentimentos, reações e crenças, etc. E a equipe de vendas de álcool, assim como de outros produtos, usaram essas técnicas sinistras para nos enganar, nos fazer comprar seus produtos e aderir ao culto social de apatia mental e obediência cultural. Não é mesmo? Muitas vezes a gente gosta né, de estar entre amigos, né? Tomar um drink, se descontrair, dar risada, conversar assuntos que a gente gosta, né? Com quem a gente gosta, né? A gente tem afinidade, uma sororidade, né? Raramente a gente encontra pessoas assim, né, hoje em dia, né? Porque a gente tem uma certa sororidade, uma conexão, né? Hoje em dia as relações humanas se tornaram desgastadas, né? E, né, cauterizadas, né? A não ser exceto pelos interesses egocêntricos, narcisistas das pessoas, né? Não pelo bem do outro, mas pelo bem de si mesmo, né? Pelo ego. Muitas dessas mensagens e imagens ocultas eram extremamente sexuais, atuando para influenciar alguns dos impulsos mais básicos da natureza primitiva dos humanos. Porque as equipes de marketing sentiram a necessidade de nos enganar e coagir por meio de mensagens subliminares a comprar produtos que são prejudiciais ao corpo humano e à nossa alma. Aqui é uma pergunta, né? Quantas vezes alguém que ficou bastante intoxicado com álcool e se comportou de uma maneira incomum e negativa, né? Quando a gente vê aí mulheres, né, no volante, até famosas aí, né, como o caso de uma ex-paniquete, né, por exemplo, se embebedou, achou ruim com o salgado que ela comprou, né? Disse que o salgado estava estragado, aí a polícia foi abordar ela e ela achou que a polícia estava abusando, né, dela, né? Arrumou um subterfúgio para que ela saísse na vantagem em relação ao policial, né? Na verdade, o policial fosse punido e ela saísse no especial, não é mesmo? Passando despercebido, né, a infração que ela cometeu no trânsito, ao andar embriagada, não é mesmo? Então vemos uma inversão de valores nos nossos tempos, né, em que o mal é glorificado, é premiado, e o bem, né, o que é bem, o belo e verdadeiro, é muitas vezes demonizado, não é verdade? Quantas vezes alguém que ficou bastante intoxicado com álcool se comportou de uma maneira incomum, né? E sabido por muitos que a ingestão de álcool deprime o sistema nervoso e mata as células cerebrais, né? É tóxico para o fígado e enfraquece o sistema imunológico e tem muitos outros efeitos nocivos, né? Como diz aqui, né? Então, analisando, né? Sobre mais os assuntos aqui, né, relacionados, né? Como o recente caso do entorno do Sean Diddy, né? Do P. Diddy, né? Combs, é apenas uma ponta de um iceberg podre, onde festas regadas a muito álcool, né? Caso do Diddy, né? E adrenocrome esconde um esquema sinistro de pedofilia, satanismo e crimes sexuais envolvendo celebridades famosas de Hollywood, políticos bilionários, CEOs e grandes gravadoras, né? Então agora a verdade está vindo à tona. Né? Está vindo à tona. Sobre esses famosos rappers americanos, né? Afro-americanos, como Jennifer Lopez, Beyoncé, né? Até mesmo Anitta, envolvida nessas festas, né? Então vemos aí esse cenário muito intrigante que estamos testemunhando na história, né? Vemos aí o que estava oculto sendo revelado a olhos vistos, né? À medida que nos esforçamos para curar, despertar e transformar nosso mundo, devemos ficar mais espertos quanto ao truque sujo feito à humanidade em relação ao álcool. Forças não benevolentes querem nos manter oprimidos, desempoderados e adormecidos, né? Como a doutora Rachel Hajar, né, uma talentosa editora autora aqui, né, postura médica moderna, ao pesquisar um artigo sobre o álcool, né,
para seu periódico médico online, encontrou significados adicionais em antigos textos árabes aqui, né? Alcol, gênio, significa um gênio ou espírito que assume formas variadas ou uma criatura sobrenatural na mitologia árabe. Alcol significa qualquer droga ou substância que tira a mente ou a cobre, né? Então a palavra álcool aqui também está ligada à estrela fixa na astronomia, conhecida como Algol, também conhecida como a cabeça do demônio, no árabe atual, para álcool, né? Ou etanol, né? Significa corretamente espírito ou demônio, não é verdade? Então, a gente pode também tomar conhecimento disso, né? De como fazemos uso, né, dessas substâncias, né? Antigamente, eu já cheguei, sim, a ter momentos na minha vida em que eu cheguei a me embriagar, estava em festas com pessoas, né? Tive experiência com isso, né? Vivendo fortes e grandes emoções, né? E deixando que a bebida tomasse conta, né, da noite, né? Em estado de embriaguez, tomasse conta, que eu achava isso glamouroso, achava isso maravilhoso, né? Né? Me deleitar na minha feminilidade, né? Alcoolizada, não é mesmo? E aí, em dado momento, como desse ano, comecei a reduzir mais o consumo de álcool, comecei a repensar os meus costumes, meus hábitos, né? Em relação também à amizade com alguns familiares, né? Das quais eu prefiro me manter distante, né? Que também fazem uso dessas substâncias, né? Que não são influências nada agradáveis também, né, em relação a isso, né? Então a gente naturalmente, né, acaba se distanciando um pouco do excesso, né? E de forma até mesmo como se fosse uma mão divina, né? Nos impedindo de adentrar nesse mundo obscuro, não é verdade? Ou nos guardando, né? Ou nos livrando de muitas coisas, né? Então, o que diz, né? Muito mais a respeito de demônios e entidades malignas do astral inferior e do mundo dos vivos, né? Algumas ilustrações, né? Muito interessantes aqui também, né? Egrégoras, né? Então, aqui vem relatando muito mais sobre a sociedade secreta da Cabala, né? Maçônica e indústria do entretenimento e da música, né? Que publica muitas vezes, né? A gente vê, né, propagandas aí, né? Sobre bebida, né? Utilizando do quê? Mulheres, né? Bonitas, modelos, para incentivar homens, né? Tá no barzinho assistindo futebol, vou beber, tomar algumas doses, né? Então, quando tem propaganda de carro, também coloco mulheres, né? Para atrair, né, a imagem, atrair o consumidor, o telespectador aos instintos mais baixos e primitivos, né? Que é o consumismo, o materialismo e os prazeres hedonistas, não é mesmo? Esse é o objetivo, atuar no subconsciente humano, né? E controlá-las. Pois bem, aqui já deu para ter mais ou menos uma noção, né? Filmes e entidades obscuras e o conteúdo que você vê define o seu mundo, não é verdade? Até mesmo pela música, a moderna atual, né? E as pessoas também que devem ser guiadas para mantê-las gerando sua amada Matrix e continuem manifestando o que os controladores querem, né? Tudo isso para dois propósitos diferentes, mas bastante opostos, para a exploração de todas as maneiras imagináveis e porque as almas dessas pessoas na Terra escolheram uma vida difícil, lá para seu suposto progresso espiritual. Então, fala muito aqui da natureza humana, das escolhas, né, que as pessoas fazem, né, e que elas são inclinadas a fazer, muitas vezes, não é verdade? Nós somos meros humanos, né, meros mortais, né, vivemos, né, uma densa rude matéria, né, voltada ao carnal, né, à matéria, aos prazeres, né, desta dimensão, né, e estamos presas a ela, né? E para chegar até o Criador é necessário muita oração, através do seu Filho Jesus, né? Através do seu Filho, né? Como intermediador, né? Porque nós estamos aqui no mundo jaz no maligno, não é mesmo? E tudo que há nele pertence a Ele, nesse mundo, né? Por isso,
né, pelejamos há tanto tempo, não é verdade? E não é por acaso. A questão é, sobreviveremos a todas elas, né, a todas essas circunstâncias e atribulações, adversidades, não é verdade? Então, deixo com vocês, né? Mas essa matéria é muito interessante, né? Mais uma análise e reflexão. Em mais um Despertando das Ilusões Fabricadas. E até a próxima.